Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Leonardo e venho te convidar para assistir o meu podcast, Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Uma conversa descolada, muitas vezes de assuntos sérios, uma resenha em que abordaremos temas com pessoas comuns, às vezes famosas, mas sempre formadoras de opinião. O objetivo na visão de um médico é comunicar, entreter, engajar e despertar um movimento de conhecimento nas mídias digitais, aflorando o pensamento crítico na busca de soluções em diversas áreas, pessoal. Nesse contexto, vamos conhecer pessoas e realidades. Saiba o que toca nos partos e cirurgias e fique por dentro das tendências de pensamento através das indicações de leitura. O quadro Consulta Rápida proporciona conhecer um pouco mais de nossos convidados. Seja bem-vindo ao Papo de Médico, o seu podcast semanal. Bom, pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês e hoje é um dia em que a gente vai estar falando de um problema de saúde pública que gera um impacto enorme na sociedade brasileira. A gente vai estar falando de mastologia, vai estar falando de doenças da mama, tanto as benignas quanto as malignas, vai estar falando de câncer de mama. E para isso eu trago um convidado que é uma pessoa que trabalha com a gente na AME, na Assistência Materno-Infantil Humanizada, um colaborador, uma pessoa que eu conheço já há algum tempo e que tem uma formação sólida e que era necessário estar aqui com a gente nesse primeiro momento de nosso podcast para trazer um assunto tão relevante, tirar as nossas dúvidas a respeito desse contexto, que ele não é inerte, não, ele é muito importante, gerando, na verdade, um subdesenvolvimento de saúde no país, né? Porque a gente sabe que a prevenção nas doenças malignas, né, e falando de mama também, que é um problema da mulher, é o melhor remédio para a gente evitar a mortalidade, né, nesses casos, evitar as sequelas também. Então hoje eu estou com o Jander Rafael Nogueira da Silva, 39 anos, graduado em Medicina pela Universidade Estadual do Amazonas, a Universidade do Estado do Amazonas, a chamada aqui, pessoal, UEA, em 2009. Ele fez residência médica em ginecologia e obstetrícia na maternidade Ana Braga, também pela UEA, e fez a subespecialização em mastologia, a residência médica, na Fundação SECOM, né, aqui da Universidade Federal do Amazonas. Ele tem formação também em algumas áreas de atuação, como o ultrassom obstétrico e ginecológico e a patologia do trato genital inferior. Ao longo de 13 anos de carreira, ele já atuou em vários hospitais públicos e particulares, né, privados aqui em Manaus. E ele é concursado da SES, né, da Secretaria do Estado do Amazonas. Acabou de passar agora, dei os parabéns para ele aqui no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde aqui do Amazonas também. Vai ser nosso colega plantonista na maternidade Moura Tapajós. Tem 2 filhos, a Anne, né, e o Biel. Sempre vejo ele falando da Anne e do Biel. E é muito legal estar recebendo ele aqui. É um servidor público, é um médico que trabalha com a mastologia em hospitais particulares também, tem um vasto conhecimento, a pessoa jovem, é um amigo que eu tenho também, pessoa divertida, sempre que a gente está de plantão junto, é uma pessoa que traz luz, que traz um engajamento maneiro, a gente bate papo, e não poderia ser diferente trazer o Jander aqui para a gente estar conversando sobre, principalmente, o câncer de mama. Jander, bem-vindo, cara, estou muito feliz de tu estar aqui. Obrigado. Tá? Você é uma pessoa que, você sabe, mora no meu coração, tenho consideração grande por todos os seres humanos. Agora, tem gente que realmente traz luz e reluz, e a gente sente isso em você. É um filho de Maracapuru, dando muito certo aqui em Manaus e, quiçá, no Brasil. Bem-vindo, cara. Obrigado. Eu agradeço as palavras, né? Também uma admiração enorme pelo seu trabalho, né? Recomendamos, até como profissional afim, né, da mesma especialidade, recomendo também para minhas pacientes, quando necessário, né, como profissional, um respeito e admiração também. Tua irmã que teve bebê com a gente, né? Inclusive, minha irmã, né, teve um parto maravilhoso, né, com a equipe da AMI, e ficamos muito felizes, a família, né. Então hoje eu vou te sugar para a gente conversar bastante sobre mastologia, sobre doenças benignas da mama e sobre o câncer de mama também, tá? Certo. Bom, muita gente se pergunta qual a incidência de câncer de mama no Brasil, né? As taxas de incidência e prevalência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiorias
taxas nessas regiões sendo um pouco diferenciadas entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos. No Brasil foram estimados, agora no ano de 2021, 66.280 casos novos de câncer de mama, com risco estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres. Mas a gente vai começar a falar um pouco sobre o câncer de mama depois, num segundo momento. Eu quero que o Jander traga para a gente, né, essa subespecialidade, né, para as pessoas que estão nos ouvindo no podcast, estão nos ouvindo no Spotify, nos vendo nas plataformas, principalmente YouTube. Quero que você traga para a gente o que é essa subespecialidade que é a mastologia, né? O que trata a mastologia no contexto de mulher, né? Mas a gente sabe também que trata o homem, né? Então, a gente vê que você tem uma formação em ginecologia e obstetrícia e fez a subespecialização em mastologia, uma outra residência médica que depende da ginecologia e obstetrícia. Então, Jander, traz resumidamente para a gente essa resenha de o que é a mastologia, né, e quais são as principais doenças que o mastologista trata e previne também, por que não dizer, né? Na verdade, a mastologia abrange todas as patologias da mama, né? Tanto benignas como malignas, incluindo as doenças infecciosas da mama, há uma abordagem de sintomas, né, na mama. Então a abordagem é bem ampla. A gama de patologias benignas, existe um leque imenso, vasto, de patologias que a gente estuda, benignas, né, que não são câncer, e também a patologia oncológica, conhecida como câncer de mama, nós estudamos, né? Então é uma especialidade oncológica também. Entendi. Então, por exemplo, a mulher com uma secreção que sai do bico da mama, ela pode ser avaliada e tratada pelo mastologista? Sim. São as descargas, né? Com certeza, as descargas papilares, né? Uhum. Então ela é estudada dentro da mastologia também, e nem sempre, a maioria das descargas papilares são benignas, né? De cunho benigno, mas foi importante ressaltar isso aí, porque pode estar relacionado, dependendo da coloração, quando é apenas unilateral, né, existem algumas características dessa descarga que nos levam a pensar mais em uma patologia maligna. Pode ser infecção, né? E pode ser câncer de mama. Pode ser de origem infecciosa, né? Amarelada, por exemplo, a coloração amarelada pode estar relacionada a um quadro infeccioso. Pode ser leite, né, Jander? Pode, né? Branquinho, láctea, né? Que a gente fala de aspecto lácteo, né? No puerperal, e também como causas hormonais, né, dando uma descarga láctea, até o próprio estímulo mamário às vezes pode, né, estimular hormônios, né, a nível central que vão estimular a produção láctea. Diz uma coisa, Jander, muita gente deve estar pensando em fazer essa pergunta para você, principalmente as pessoas que não têm a formação na medicina, né? Mas os caroços, né? Os nódulos de mama. Muita gente passa por essa situação, procura o ginecologista primeiro, depois é encaminhado ao mastologista. O que você pode trazer para a gente de orientação quanto ao exame que a mulher deve ter, né? Sim, o autoexame. Isso. E quando encontra um nódulo, um caroço na mama. Isso. Os nódulos da mama, eles são divididos em dois grupos. Os cístilos, né? O exame vai estar lá. Nódulo cístico. Quando faz o exame de ultrassom, né? Isso. Ou nódulo sólido. Então são naturezas diferentes. O nódulo cístico, ele tem uma natureza aquosa, é líquido, né? Com involucro, uma cápsula que envolve esse conteúdo líquido. O sólido é uma natureza consistente, sólida, né? Bem diferente. Como você bem disse, o ultrassom é que vai diferenciar a natureza desse nódulo. O nódulo cístico, ele não tem uma característica, um potencial de malignidade. É mais benigno mesmo. Isso. Né? Com uma exceção, quando tem um nódulo sólido internamente, dentro do conteúdo cístico, aí você tem que dar uma atenção especial. Então isso pode acontecer. Pode. Por isso, você pode ter um cisto com um nódulo sólido dentro. Isso, que nós chamamos de nódulo cístico sólido complexo, né? Inclusive categorizado como 4, né? Que já seria um nódulo passivo de investigação. Nossa. Você teria que buscar um diagnóstico mais preciso para ele. E assim, esses caroços, esses nódulos, quando a pessoa chega com o mastologista, a pessoa tem que ser examinada, né? Sim. Como é, Jander, esse exame? O médico ele tem que palpar a mama, botar a mão. É importante a gente esclarecer. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes podem ter dúvida. A mulher chega com um mastologista homem, ou mesmo um mastologista mulher. Sim. Nossa, tenho que me despir, tenho que tirar, né, minha roupa, botar a mama para fora. O médico ele tem que palpar a minha axila, a minha mama, ele tem que pedir para deitar em outra posição, movimentar os braços.
Como é que acontece esse exame físico? Como é que é Certo. isso? É bom esclarecer isso, né? Com certeza. O exame físico da mama, como você bem disse, ele inicia no autoexame da mama, em Entendi. casa. Né? E ele, antes mesmo do toque, já começa na inspeção. Inclusive, eu sempre oriento que o autoexame seja feito de frente para um espelho. Né? Que a paciente vai poder ver algumas depressões. Então, essa inspeção, a mulher, de frente para o espelho, olha para a própria mama dela. Para a própria mama. O aspecto da coloração, se há algum abalamento, alguma elevação, uma diferença entre uma mama... Vermelhidão. Né? São características que começam no olhar da própria paciente. Né? Depois vem a palpação. E no exame médico não é diferente. Existe uma inspeção estática e dinâmica. Primeiro você olha as mamas, né? Você tem que olhar as duas mamas e observar a alteração cutânea, como nós comentamos, e também tem a inspeção dinâmica. Então isso é um médico já fazendo o exame. Já fazendo o exame. A paciente também pode fazer essa observação em casa. Mas... E ela já pode relatar para o médico, né? Sim, porque nós comentamos muito da palpação, do autoexame, mas pouco falamos da observação, da inspeção, né, que é importantíssimo. Inclusive, existem cânceres que não se manifestam com nódulo. Existem alguns, como um carcinoma inflamatório, que só é manifestação cutânea. O carcinoma oculto da mama, que é raríssimo, menos de 1%, ele acomete apenas a axila, os linfonodos axilares. Né? Não tem nódulo na mama. Então a alteração na axila também é importante procurar o mastologista. Às vezes é o primeiro sintoma. Tá? Então esse achado aí é um achado que tem que chamar a atenção do examinador. Então o mastologista, tanto homem quanto mulher, né, o profissional médico, ele deve e tem mesmo que realizar o toque na mama. Isso. Tem que palpar, né? Aí a segunda fase do exame, ela inicia com a palpação, e ela tem que ser em toda a mama, né, nos 4 quadrantes, que nós chamamos. E ela é uma palpação cuidadosa, porque a mama é um órgão sensível, ela é sensível, então você tem que fazer uma palpação lenta, cuidadosa, com as pontas dos dedos. Então, o médico não necessariamente não tem que botar uma luva, ele tem que tocar mesmo, né? Você perde totalmente a sensibilidade. Então, o exame correto é palpar, realmente tocar na Isso. mama, né? Em relação à palpação, o que nós podemos fazer uma observação é que tem que ser com a ponta do dedo e sem luva, sem nada que impeça a sensibilidade. Porque uma das principais queixas da paciente chega, doutor, estou sentindo um nódulo. Mas esse nódulo ele não existe na realidade. Como é que você vai diferenciar? Existem, às vezes, algumas glândulas inflamadas que simulam exatamente um nódulo. Se você não tiver um treinamento e uma sensibilidade apurada, você não consegue diferenciar. Isso, porque o nódulo está em uma dimensão tridimensional. Você não é só um toque simples. E você tem que entender todo o que envolve ele, certo? Então você precisa da ponta do dedo, nunca comprimindo a mama, né, amassando, porque aí você forma nódulos. Tá? Então isso daí é importante. E palpa também e inspeciona a axila. A axila. É importante também. Sim. Inclusive, quando você palpa a mama, no sentido sempre horário, isso não é uma regra, né? Você pode palpar. Não vai impedir de você examinar a mama por essa regra, né? Mas você vai no sentido horário e quando você chega nessa porção entre a mama e a axila, que nós chamamos de cauda de Spencer, você estende o exame para a axila, né? Com a ponta dos dedos você já vai palpando a axila. E ali você vai ver comprometimento de linfonodos. Esse achado de linfonodos aumentado pode vir no exame e pode vir no exame físico. E geralmente é uma doença benigna, né? Quadros infecciosos, pode dar linfonodo inflamatório. Isso, adenopatia, né? Traumas, né? Traumas, né? Necrose. A mama, ela é muito comum, é uma área, a caixa torácica, né? Por isso nós temos as costelas, né? No tórax, ela é feita para um anteparo de choques, né? Então, em acidentes de carro, baques doméstico, você tem muito trauma na mama. O baque aqui na região que a gente mora, né? O pessoal de fora pode não entender. O baque é a pancada, às vezes o trauma às vezes é uma direto. bolada, né? Jogador de basquete, de vôlei, né? De futebol, né? É muito comum na mãe, o filho, né? Dá o chute. O bebê, né? Pequeno, Isso. A mãe reclama muito, né? E aí, isso daí pode comprometer e necrosar o tecido mamário. Vamos deixar bem claro pro pessoal que isso é uma dúvida que as mamães têm. Certo. Levei o baque, levei a pancada, o trauma. Isso pode gerar um tumor, um câncer? Não. Isso aí é uma coisa que a gente tem que desmistificar, né? Tem sim. Não é uma dúvida que elas Isso, com certeza. Geralmente, quando a paciente tem um diagnóstico do câncer de mama, ela tenta associar com algum fator externo,
um trauma. Meu filho batia muito, eu bati, tive um acidente, ficou muito comprometida a minha mama, então ela tenta associar. Mas não tem. Mas na verdade não tem, né? Não tem relação. Essa parte dos nódulos de mama, eu vejo que é importante também a gente esclarecer, porque tem muita gente que está assistindo a gente, ouvindo, que tem nódulos de mama. Aí eu quero que você traga essa tranquilidade. O bom mastologista, ele faz o acompanhamento, já está diagnosticado. E eu quero que você traga para a gente, você já comentou, a maioria desses nódulos de mama, principalmente de acordo com as características do exame físico e do ultrassom, não são malignos, né? Então tem que ser acompanhados, né? Então tem muita gente que está assistindo a gente que tem nódulo de mama, aí quer saber o que eu tenho que continuar fazendo para ter certeza que eu estou sendo acompanhada corretamente e que isso não vai se transformar num câncer de mama. Por exemplo, tem muita gente que está ouvindo a gente que tem essa dúvida, queria estar te perguntando isso. Tá. Realmente é uma questão bem ampla. Claro que existem alguns protocolos, que inclusive é o protocolo internacional do BIRADS, que classifica e dá essa tranquilidade ou não para a investigação de um nódulo na mama, né? Então, esse BIRADS é no ultrassom, né? No ultrassom, existe o BIRADS de ultrassom, da mamografia e da ressonância. Entendi. Tá? Pacientes jovens, o mais comum é que você realize um ultrassom apenas, né, pela densidade mamária, então a imagem fica melhor pelo ultrassom. Né? Então, assim, quando acompanhar somente o nódulo? Né? Porque, na verdade, aproveitando a pergunta, não existe um remédio, uma medicação para o nódulo. A paciente chega no consultório, mas ela fica muitas vezes espantada, não vai fazer nada, surpresa, né? A gente percebe no semblante do paciente até essa indignação interna, né? Ela veio numa consulta médica, ela quer uma solução. Mas, na verdade, o nódulo não existe como eu sempre falo, não tem uma medicação que desfaça, né, que desmanche o nódulo. Não existe, isso não existe. Se lhe incomodar, mesmo sendo benigno, a única forma é retirando, cirurgicamente. Claro que a grande maioria dos nódulos sólidos, vamos destacar isso, nódulos sólidos. Não os císticos. Isso. Os nódulos sólidos, a maioria são benignos e não necessitam necessariamente de uma cirurgia. O acompanhamento ele é totalmente aceitável como uma conduta médica. E aí, como é que se faz esse acompanhamento? Você falou da classificação, né? Vão partir do pressuposto de uma moça jovem de 24 anos com um nódulo sólido, que você já fez o diagnóstico. E como é que se classifica no ultrassom esse BIRADS para saber, por exemplo, se tem que fazer uma biópsia ou não, ou se a conduta vai ser expectante, só vai se observar. Como é que funciona isso, diante desse exemplo que eu te dei? Primeiramente, a paciente vem com um histórico. Né? A anamnese médica ela é importante. Você vai analisar desde a história familiar. A história familiar, né? Uma informação importantíssima. Né? Porque hoje nós temos vários modelos matemáticos na anamnese que nós podemos enquadrar paciente num risco. Então, pacientes de alto risco, nós temos que ter uma abordagem diferente. E quais são as de alto risco? História familiar. Tia, né? com câncer de mama. Tia, mãe, de primeiro grau, né? Mãe, isso, irmã, né? De segundo grau também entra, mas já com menor grau, com certeza. Então, a história familiar, não só de câncer de mama, né? Existe o câncer de ovário também, que é o mesmo gene responsável, né? O BRCA1 e o BRCA2, tanto para ovário, né? A mutação deles, tanto para ovário como para câncer de mama também. Então, história na família de câncer de mama, de ovário, tem a mesma relevância em relação à incidência de... É importante também ressaltar nessa explicação que existe um câncer de mama. Todo câncer de mama é genético. Quando a multiplicação das células começam a ficar uma mitose de forma desordenada, ou seja, uma multiplicação intensa dessas células, isso daí acontece a nível de material genético. Então, todo câncer de mama é genético. Esses pacientes confundem muito e perguntam. Porque a internet hoje joga muita informação e elas querem saber, doutor, será que eu não posso herdar? Né? A minha família... Então, ela é genética, mas nem todos são hereditários. Hereditário é quando você herda. A mutação daquele gene, a sua mãe tinha, ter na família, não necessariamente você vai herdar. Né? Porque a maioria, apenas de 9 a 10% dos cânceres são hereditários. Né? Então, a maioria, uma mãe... Por exemplo, sua mãe, né, irmã teve, você não precisa entrar em pânico necessariamente. O que nós recomendamos é aquele familiar fazer o teste genético, não a paciente. Que a paciente, doutor, não precisa fazer o teste genético. Primeiro, a mãe, quem teve na família é que deve fazer. Primeiro, porque vai ajudar no tratamento. Muda o tratamento. Se é de ordem genética ou não.
e também vai servir de aconselhamento genético para toda a família. Né, O que aconteceu com a Angelina Jolie foi? Isso, né? Que ficou famoso o caso dela. Isso. Ela foi se operar na Itália até. Isso. Né? Sem patologia nenhuma, tinha uma mutação genética. E nesse caso, hoje já bem estabelecido esse protocolo. Na época dela ainda não tinha esse protocolo estabelecido. Mas ela meio se desesperou, né? Certo, porque o BRCA ele chega a 88% a chance ao longo da vida. É muito alta a chance de você vir desenvolver. Ela fez mastectomia profilática, Isso, é a adenomastectomia que nós chamamos, poupadora, que é nipospere, né? Poupadora de pele, mamilo, areola. Mas hoje a tecnologia melhorou muito e reconstrói, né? Reconstrói. Faz a reconstrução, né? Sim. Jander, me diz uma coisa, o homem ele pode ter doença de mama também, pode ter nódulo de mama também, Sim. Como é que funciona isso? Sim, o homem também. Existem as patologias benignas, né, inerentes do homem também, a ginecomastia, muito comum no consultório, nódulos na mama. Aumento do tamanho da gordura da mama, né? Isso. Isso é até uma informação interessante, né? Existe o aumento do volume mamário em decorrência da gordura, que nós chamamos de lipomastia. E a ginecomastia, que é a glândula, né? Que aí tem o tecido mamário feminino, ele é composto de gordura, um estrômago de gordura, e glândula. Né? Então essa glândula no homem, quando desenvolve, aí nós denominamos de ginecomastia. O nódulo no homem é menos comum, tá? E o câncer de mama no homem é 1% dos casos, é raro, mas pode acontecer. Né? Acontece. Entendi. Jander, a gente procurou pesquisar as principais perguntas que o profissional da mastologia ele é interpelado, interrogado, principalmente porque a gente sabe que existe todo um espectro assim, de pensamento em volta, né, do câncer de mama em função de todo o impacto que há na sociedade, psicológico na mulher, na vida sexual dela, né, uma série de fatores psicológicos que são influenciados. Então a gente trouxe também algumas perguntas que a gente sabe que são frequentes para você estar esclarecendo para a gente, tá bom? Certo. Olha só que interessante, né? Será que um mastologista, ele pode, pela experiência do estudo que ele tem de atendimento, dizer pra gente o que sente uma mulher, ou mesmo um homem, quando tá com câncer de mama, né? O que sente, mas não é sentir só de dor física, né? Certo. Porque com certeza o mastologista é preparado para fazer esse atendimento, né? Entender essa psique, esse trauma que vem junto, né? Essa coisa feia, difícil, né, que é o câncer. Qual é a percepção que você tem hoje, com a experiência que você tem como mastologista? Como você recebe essas pessoas já com o diagnóstico do câncer? Eu sei também que você recebe já a pessoa já com diagnóstico, né, para operar. Sim. Né? Como é que está essa pessoa normalmente e qual é o trabalho do mastologista nesse momento com essa paciente? Certo. Nesse momento é a humanização, né? Você tem que entender o ser humano como um todo, não só diante de uma doença tão grave, perigosa, com potencial, né, de letalidade alta, mas uma pessoa que carrega consigo emoções, uma história, né? E geralmente você começa a se envolver em todos os aspectos com essa paciente, né? Você já cria um laço, um elo muito mais profundo, na verdade, porque essa paciente ela vem com angústias, com dúvidas, você começa a entender as angústias dela nesse momento, porque vão ser pertinentes para o tratamento. Muitas pacientes, por não entenderem o momento, né, elas acham que simplesmente tudo acabou. Né? Ainda existe uma raiz cultural, um estigma, né? Um estigma de que a doença é incurável, né, que ela não vai conseguir, ela já vai se despedir. Né, e essa abordagem você precisa entender um pouco a paciente, né, o que ela sabe a respeito. Né, então, a abordagem conjunta multidisciplinar com o psicólogo é importante, né, e você também tem que estar bem receptivo e aberto a essa paciente para conversar, né, e poder esclarecer ao máximo sobre o tratamento, sobre as chances de cura. Né. E para não chegar nesse ponto, né, Jander, então, mais do que nunca, como diz o Faustão, né, a prevenção é muito importante, né, o autoexame. Importantíssimo, né, nesse processo, o que vai definir o prognóstico, uma das definições que vai definir o prognóstico realmente é o diagnóstico precoce, né? A detecção precoce dessa lesão. Então, isso daí só é possível através dos exames de rastreamento, assim como lá na ginecologia o câncer de colo uterino através do preventivo, né? Do Papa Nicolau. Aqui na mastologia é através da mamografia. Aí já é um outro assunto que também nós podemos entrar, porque o ser humano ele quer ter o conforto. Doutor, não pode ser apenas
um ultrassom. Eu ouvi falar que a ressonância é um exame é um exame caro, né? Mas eu ouvi falar que todo exame tem seu valor e tem sua indicação. Mas para rastreio, não existe ultrassom de rastreio. Por quê? Porque as lesões precoces, elas iniciam antes mesmo de se instalar um nódulo. Né? Nós chamamos até de microcalcificações. Essas microcalcificações, só dá para ver através da mamografia, né? E na paciente, isso é uma dúvida que certamente as mulheres têm, e na paciente mais jovem, porque a gente sabe que existe um rastreio de mamografia a partir de uma certa idade, que você vai falar pra gente. E antes, se já existe uma história familiar, a gente acompanha como? O que você pode esclarecer? Sim, aí você pode iniciar. O rastreio normal, como vamos conversar, ele inicia a partir dos 40. Tá? Pelo Ministério da Saúde, 50 anos, mas o que é recomendado pelas sociedades, né? Tanto a FEBRAS, Sociedade Brasileira de Mastologia, é 40 anos. E em história familiar de primeiro grau é recomendado a partir dos 30. Tá? 30 já? Tem 30. Principalmente se tiver a mutação genética confirmada, é 30. Inclusive a ressonância. Tá? Na verdade, detalhando, não pode ser menos que 25 nunca, porque não vai ter eficácia nenhuma. Menos de 25 não adianta. É impossível. Não, mesmo que a paciente, você vai conversar com ela, vai explicar, chegou no desespero, não adianta. Esse mesmo. E você aborda, geralmente, 10 anos, é uma regrinha, 10 anos antes. Por exemplo, meu familiar teve com 40 anos. Foi o mais jovem da família que teve o câncer de mama. Então, essa paciente vai fazer com 30 anos. Ah, tem essa especificidade. Isso. E também tem uma outra situação. Pacientes que foram submetidos à radiação torácica, tratamento por linfoma, se expôs a uma radiação torácica, você inicia 8 anos após essa exposição. Não menos que 25 anos. Radiação torácica, né? Isso. Então aí já é mais um fator de risco, além da história genética, né? Muito risco. A exposição à radiação, né, ela é uma alteração do ambiente externo no microambiente tecidual, que vai mudar todo o núcleo, né, ali, o DNA da célula. É a nuliparidade, é um fator de risco também, né? Que fica receptiva ao estrógeno, influenciada pelo estrogênio do ovário o tempo todo, né, Jana? Sim. A nuliparidade é um fator de risco, né? Então estamos aqui para estimular as mulheres a terem bebês, né? Sim. Engravidarem. Engravidarem, né? Com certeza. É a ordem natural das coisas. Isso. E ressaltando que há termo. Conta se for a termo. Porque é importante que ocorra todo o processo da gestação, que é uma série... O fator protetivo, então, é uma gestação de tempo. De termo, né? Isso, de tempo. Se teve 3 bebês prematuros, já não... Não, porque aí as células dos ductos do mamário, elas vão sofrer uma diferenciação. E esse processo vai necessitar de todo o período gestacional para que isso ocorra. Nossa, que interessante. Muito legal. Existe também, dentro do mesmo assunto, a questão da amamentação. Né? Muitos perguntam. Então, você amamentou? Uma pergunta na anamnese. Não amamentar não é um fator de risco, mas ter amamentado é um fator protetor. Né? Então, entendi. Mais uma razão. De amamentar. Mais uma coisa boa, a gente vai estar falando aqui brevemente com a doutora Doroteia, que é lá da AME. Até convidei ela quando ela esteve aqui com a doutora Aline para a gente conversar, fazer um programa só sobre o que tem de bom em amamentar, né? Sim. Tem um tanto de coisa, né? Inclusive aí é um fator protetor do câncer de mama, né? Isso. Muito interessante. Jander, quando a mulher deve desconfiar de um câncer de mama? Me dá pelo menos uns 2 ou 3 exemplos. Quando ela deve desconfiar? Claro que a gente não está aqui para causar nenhum alarde, mas assim, tem que acender aquela luzinha vermelha e sabe que tem que procurar um profissional habilitado, um mastologista. Todo nódulo deve ter uma pesquisa do profissional habilitado. Né? A gente, na rotina, um laudo de exame não define se ele é ou não é. Por exemplo, um BIRADS 3. Um BIRADS 3, normalmente, nós vamos acompanhar por 6 meses. Está até escrito debaixo do exame lá. Lá no finalzinho, recomendação, repetir em 6 meses. Mas, essa semana, eu peguei um BIRADS 3. BIRADS 3, né, pessoal? É a classificação que foi dada no ultrassom, né? Isso. Ultrassom. Que significa o quê? Esse nódulo não tem suspeita maligna. Não quer dizer que não seja. Tá? Mas a princípio... menos de 1% dos BIRADS 3 são cânceres. Né? Então, por que da avaliação profissional?
existe a imagem, no exame lá atrás tem a foto. Era um BIRADS 3, mas o nódulo tinha alguns detalhes na sua margem, no seu contorno, que não nos direcionava a pensar no BIRADS 3. Então, o exame ele depende muito, é examinador dependente do laudo do médico, né? Então, nós podemos desconfiar. Então, todo nódulo é passível de pesquisa, de avaliação, tá? Então, nódulo é um fator. Né? Isso. Descarga papilar, né? Saída de líquido do bico do peito. O menos suspeito da descarga é o lácteo, aspecto lácteo. O aspecto branco de leite não tem tanto problema. Não. Agora saiu água de pedra. Aí é perigoso, né? É um risco aumentado. Foi só de um lado, né? Quando é dos dois, pode ser um problema sistêmico, né? Medicações que podem causar. Agora, quando é só de um lado, é mais perigoso. Só de um lado. Inclusive, o anticoncepcional pode ser uma das causas de descarga papilar, né? Então, a coloração, o sanguinolento, geralmente é papiloma, é benigno, mas pode estar relacionado a um câncer. Então, é sempre interessante, em um desses sinais, procurar um profissional, fazer os exames para poder pesquisar ou não. A gente falando assim, a grosso modo, né, para as pessoas terem um entendimento. Por exemplo, quais são as chances de cura de um câncer de mama? Você acabou de falar aqui, né? A gente começou a conversar sobre a parte psicológica. Eu sei que depende de vários fatores, mas assim, resumidamente, para a pessoa entender, e tem gente que deve estar passando por isso agora e ouvindo a gente, vendo a gente. Quais são as chances que existem assim de forma genérica de cura para o câncer de mama? Existe uma chance elevada? Depende de que isso? As chances de cura da paciente está relacionada ao tempo do diagnóstico. Quanto mais precoce, maior é a chance. Tá? Então, mesmo que seja um câncer, por exemplo, agressivo, né? Isso. Então a chance é maior. Isso. Né? Quando você recebe o diagnóstico, aí você vai ver o comportamento daquela tumoração, né? Se ela é mais agressiva ou não. Se ele for agressivo, mas for inicial, você tem um tratamento, e hoje o tratamento evoluiu muito. Né? Quimioterapia hoje são com células, são alvos, terapias alvos, específicas. Né? Radioterapia evoluiu, cirurgia evoluiu, tudo evoluiu. Então o tratamento, as chances de cura são maiores hoje da paciente. E quanto mais precoce, as chances são Então, fundamentalmente, a precocidade no diagnóstico é o que é mais importante. É o mais importante. Aí, o contrário também é verdade. Por exemplo, linfonodo já na axila, o prognóstico é pior. Né? Não quer dizer que você não tenha cura. Né? Tá joia. Eu reservo alguns momentos da conversa que a gente tem no podcast para dar uma quebrada na conversa, né? Porque tem que ter um momento de descontração, né? E a gente, de vez em quando, traz uns pensamentos e traz umas dicas de leitura, né? Então, esse é um momento que a gente vai fazer a dica de leitura hoje no podcast. Eu estou fazendo ela até um pouco mais precocemente no programa, com o intuito da gente trazer esse universo de pensamentos. E é claro que existe muita coisa que traz esse trauma para as pessoas que passam pelo câncer de mama. E a gente sabe que é uma situação difícil, a gente já falou aqui alguns assuntos, inclusive da prevenção, da precocidade para ter uma cura, né? Então hoje a gente vai trazer um pouco mais cedo a dica de leitura. Bom, a dica hoje de leitura, né, é um livro super legal. Eu li há algum tempo atrás, ele se chama Mas Nem Parece Que Você Tem Câncer. A autobiografia da baiana Carolina Magalhães encoraja e inspira mulheres que passam pela doença. Também destaca a importância do suporte emocional, que a gente estava falando aqui, da presença e do apoio da família, que é fundamental, dos amigos e da escolha certa dos médicos. Por isso a gente está conversando hoje com um mastologista, né? É um livro para quem tem câncer, quem teve, quem não tem e quem tem uma pessoa querida que está com câncer de mama. Ou seja, é inspirador para todos. Muito interessante. Aí, continuando esse momento de descontração e de indicação do livro que a gente acabou de ver, né? A gente vem com um momento que a gente traz de vez em quando uns pensamentos e até para a gente dar uma respirada. Plante sentimento e cultive o carinho, aflore os sorrisos mesmo com espinhos. Na lavoura da felicidade, use o adubo da simplicidade e não colha frutos sozinho. Isso é uma poesia de cordel e eu achei bem interessante para o assunto que a gente está trazendo, né?
que é a coisa que o Mário Sérgio Cortella sempre fala de esperançar. A gente tem que estar procurando sempre exercitar isso com os nossos clientes, pacientes, né? Manter a chama acesa da esperança, porque é uma doença difícil, traumatizante, mas tem como, né? Principalmente se as pessoas se cuidarem e tiverem um diagnóstico precoce. Aí, fundamentalmente, Jander, eu quero puxar agora, encher o nosso saco com a farinha, puxar para a gente, né, a responsabilidade. Como é importante e fundamental, né, Jander, ter um profissional mastologista para atender essa pessoa que tem a dúvida, que tem o nódulo, ou que tem história familiar ou a suspeita de câncer. Como é fundamental ter um profissional, tanto no SUS quanto no setor privado, que seja mastologista mesmo, né? Sim, com certeza. A abordagem desse profissional, ela indica as maiores chances de detecção precoce, né? Justamente por isso, porque um profissional treinado, né, só em patologias da mama, vai poder ter a capacidade de diferenciar o que não é o câncer, né? Porque o que nós percebemos, no geral, é uma dúvida dos próprios colegas profissionais. Os próprios médicos. Né? Então, a grande maioria dos nossos pacientes são encaminhados dos colegas. Né? Então, e a gente dá esse apoio, né? E o feedback, trabalhando junto com o colega, porque não é a paciente, muitas vezes, ela não entende. Né? Então, ela vai procurar uma ajuda médica, não necessariamente vem na mente dela um mastologista, é um problema. Então, assim, às vezes o colega nos encaminha, né, pedindo uma opinião, uma avaliação mais aprofundada. A gente lá na AME, aqui eu posso falar de bate-pronto com o Jander, né? É isso. O paciente chega com nódulo de mama com a gente, olha, você vai vir com o nosso mastologista, vem fazer a sua avaliação, né? Perfeito. Então, eu vi de suma importância a gente até explicar como é feito o exame físico, né? Para a pessoa saber que muita gente pode pensar assim, eu tenho que ser exposta, né, a um médico homem, a uma médica mulher para fazer o exame, tem que palpar, sim, tem que palpar, tem que ver, tem que tirar a dúvida, né? O exame é esse mesmo, e a pessoa que vai ter experiência é um mastologista, né, para fazer esse exame. E dentro dessa abordagem, Gobira, eu até ressaltar isso aí, é importante uma avaliação de alguém com treinamento melhor, porque mesmo você, por exemplo, o exame de imagem, ele não é um exame confirmatório. Né, para você confirmar o diagnóstico é através de biópsia. Mas diante de um diagnóstico de biópsia benigno, a regra é você não pesquisar mais e dizer para aquela paciente que ela não tem nada. Porém, existem casos, algumas situações em que o mastologista vai dizer, olha, essa biópsia não procede. Tenho que repetir. Vou ter que repetir. Mas aí você vai repetir uma outra biópsia, muitas vezes nós podemos lançar a mão de outros exames para aproveitar aquele mesmo material, a imunistoquímica, que não é análise tecidual, mas sim já mais detalhada. Né? Pode ser repetido a biópsia novamente, né? Então, muitas vezes, isso não é raro acontecer. Muito legal você falar de biópsia, porque tem gente que pergunta assim, doutor, porque a minha parente fez um PAF? Doutor, minha parente fez o tal do coriobiópsia. Né? O que é o PAF, Jander, e o que é o coriobiópsia, para as pessoas entenderem. Certo. Na verdade, a punção aspirativa por agulha fina, né? Então, a PAF você serve para aspirar o líquido, o conteúdo líquido dos cistos. Né? E a coribiópsia, na verdade, ela é a biópsia da mama. Né? Ela é a biópsia através de uma agulha grossa. Você dispara nódulo sólido. Um nódulo sólido e você retira fragmentos que vem dentro da agulha grossa. Tá? Isso daí é uma coribiópsia. Aí você tem uma biópsia incisional que aí você já precisa fazer cirurgicamente uma retirada. Quando é um tumor mais volumoso, né, visível. Certo? E aí, nesses casos de biópsia, mesmo vindo um diagnóstico de benignidade, por exemplo, o nódulo vindo diagnóstico de fibroadenoma, ainda há de se ressaltar o cuidado de ter que continuar o acompanhamento, né? Com certeza. Outra observação também importante é você pedir uma biópsia de um nódulo. Isso acontece muito. O exame de coribiópsia, ela tem que ser realizado por um profissional com um alto treinamento. Né? Não pode ser feito por... Assim, tem que ter um treinamento e normalmente um preparo. O ultrassonografista vai acompanhando, né? Isso. O profissional mesmo que nós encaminhamos, geralmente são radiologistas. São radiologistas que já tem uma experiência que tem experiência. Porque, assim, o nódulo, muitas vezes você vai localizar através do ultrassom e é comum você pedir uma biópsia de um nódulo
e vem tecido mamário. Mas muitas vezes você não consegue interpretar isso. E coloca que não veio nada de câncer. Mas na verdade não foi avaliado o nódulo. Tá? Isso daí não é raro acontecer. Então é importante também o profissional radiologista que tem experiência, é habilitado, porque às vezes o paciente, a cliente, Jander, acha que a gente está indicando para aquele profissional, Isso. achando que a gente está ganhando alguma coisa. Certo. Mas na verdade, os bons médicos encaminham para os profissionais, seja radiologista, seja um outro profissional para fazer um exame invasivo, porque a gente confia, né? Confia. Então, normalmente a gente já, vá com esse meu amigo aqui, essa minha amiga, porque ele já tem experiência no trato, no manejo dessa biópsia, né? Isso. Então tem muito isso, né, Jander? Isso. Nos grandes centros, quem faz esse tipo de biópsia é o radiologista que tem experiência com mama. Né? Assim como o tireoide também, grande serviço só faz a tireoide. Então, não tem como simplificar demais algo que aparentemente é simples, mas que precisa de um treinamento e de uma curva, né, de experiência. Vamos voltar um pouco aqui para as perguntas, são dúvidas que a gente acessou na internet, no exame físico, né? Qual é o tipo de caroço, as pessoas chamam de caroço nódulo, que é mais sugestivo de câncer? Para a pessoa assim, ele é pequenininho, mas ele é pequeno, não vou procurar um mastologista não. E a gente sabe que o tamanho nem sempre é o problema maior, né? Certo. Então, o que você pode caracterizar assim, num tipo de nódulo que tem uma suspeição maior de ser câncer? Tá. Clinicamente, a paciente pode suspeitar através da palpação um nódulo móvel. Você consegue deslocar. Isso é uma característica benigna. Os nódulos malignos, geralmente, eles são mais aderidos ao tecido adjacente, ou tecido vizinho. Né? Eles ficam. Você não consegue ter uma boa mobilidade, mover ele. Né? Outra coisa, ele está associado com linfonodo axilar. O nódulo com linfonodo na axila. É pequenininho, mas tem um linfonodo já não é legal, né? Chama atenção, né? Para uma doença maligna. Tá? Jander, o pessoal fala muito também do tal de linfonodo sentinela. Traz pra gente o conceito dele para as pessoas entenderem. Certo. Porque hoje em dia, com a internet, né? A pessoa entra na internet e vê lá a informação e não sabe o que é. Né? E você é a pessoa certa para trazer pra gente esse conceito. Na verdade, o termo linfonodo sentinela, existe o que é o linfonodo sentinela e o exame linfonodo sentinela dentro do tratamento que nós fazemos. Na verdade, foi Cabanas, né? Ele descobriu que existe uma rede de linfonodos na axila, mas o linfonodo protetor, o escudeiro, o que protege, ele é chamado de sentinela, certo? É o primeiro da cadeia. Então, quando você... Porque essa descoberta mudou o tratamento. Quem é militar aí sabe, né? Eu fui, né? Sentinela é aquele que fica acordado naquele horário para guarnecer, né? O batalhão, né? Todo mundo tá dormindo na hora de descanso, mas ele é o sentinela, ele tá ali pronto emprego, né? Tem um ditado bíblico também, né? Se o senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela, né? Isso aí. Então o sentinela, ele é o vigilante, o protetor, né? O primeiro da cadeia de linfonodos. Existem 3 níveis de cadeia de linfonodo. E o primeiro é o sentinela. Quando a doença vai se espalhar, que nós chamamos de metástase, né, que ela vai se desenvolvendo, ela migra para esse primeiro linfonodo. Né? E o primeiro linfonodo, ele não é necessariamente o primeiro que está na ordem numérica, numa ordem, entendeu? Matemática, assim, sequencial. Né? Ele é o primeiro, mas na anatomia, ele pode estar... Você não tem como saber que ele é o primeiro olhando. Vamos supor, você tem uma série de 10 linfonodos. Você palpa, você não tem como saber qual é o primeiro. E aí foi que o Cabanas descobriu isso. Como é que eu vou saber quem é o linfonodo sentinela? Né? Então, na cirurgia hoje, nós estamos evoluindo para cirurgias cada vez mais conservadoras. Antigamente, você era bem radical, a retirada da mama retirava os músculos, peitoral maior, peitoral menor, que era de Hauschildt, né, a mais radical. E na axila agora, nos últimos anos, nós estamos sendo cada vez mais conservador, graças ao linfonodo sentinela. Nós, através de marcação com azul de metileno, né, o azul patente, você consegue, através da areola e uma massagem local, fazer com que o linfonodo sentinela seja corado com azul. Quando você, cirurgicamente, detecta aquele azul,
Você vai até ele, abre a face, procura, você sabe que ele é o sentinela. Você retira. Olha como que nós podemos hoje fazer uma cirurgia conservadora na axila. Entregamos esse linfonodo ao patologista. Ele pode estar até dentro da sala na hora, né? Ele vai estar na sala. É o que nós chamamos de biópsia de congelação, né? Então ele vai me dizer, Jander, negativo de comprometimento maligno, ausência de doença maligna. Então eu vou conservar. Por que conservar? Porque tem a ver com isso tudo que a gente falou, né? Aumenta muito a morbidade, né? Ou seja, a qualidade de vida daquela paciente para o futuro. Existem edemas no braço, como tem a elefantíase, doenças antigas que davam no membro. Existem, compromete totalmente a qualidade de vida da paciente. Né? Sequelas que você não consegue reverter, né? Permanente. Sem falar que você compromete nervos, né? Que vão fazer neuralgias crônicas, que não, o paciente vai ter que ir para a clínica da dor, né? Com sequelas, comprometimento do movimento, faz fisioterapia. Muitas vezes no passado não tinha motivo para isso. Não. Infelizmente, hoje, onde não podemos lançar mão dessa tecnologia, desse exame, porque não é todo o serviço que você vai poder dispor de um patologista na sala. Patologista na sala, de marcação. Existem marcações com Tecnes, né, que são marcações nucleares, né, que são caras. Mais específicas, né? Mais específicas, então às vezes o médico precisa lançar mão de algum desses métodos. E aí, muitas vezes, você não tem isso para utilizar. Então, a opção é você fazer uma dissecção ampla, uma linfadenectomia, retirada de todos os linfonodos. Isso pode trazer sequelas. Como é que está isso no SUS, Jander? Agora até eu me interessei. Como é que está no SUS? A gente tem um patologista na sala? Pô, hoje, aqui em Manaus, no norte, eu tenho conhecimento, talvez no Hospital do Amor, em Rondônia, que nós temos no norte, só em grande serviço, com patologia na sala, né? Nossa, olha que impacto, né? Na vida das pessoas. E veja bem, isso são estudos, né, que começaram ali na Itália desde da década de 80. Já tem um tempo já. Né? E nós estamos em 2020, né? Então, 40... Então, gestores, investimento aí em políticas públicas de saúde, para todo mundo fala tanto do SUS, da defesa do SUS, né? E isso aí é a qualidade de vida para a mulher. A intenção é a reivindicação que a gente esclarece aqui no programa, que é cruel isso. Tratar sequelas é mais caro. Muito mais caro, né? Muito. Não tem nem comparação. Sequela física e psicológica, diante dessa mulher, né? Jander, por exemplo, valores. Vamos para valores, que as pessoas se importam também, né? Tudo bem, no SUS a acessibilidade com certeza é mais difícil, apesar da gente ter centros de referência nas principais capitais. A gente tem aqui em Manaus a Fundação SECOM. Mas, por exemplo, em termos de valores, quem não tem um plano de saúde, né, e precisa passar por uma biópsia, por uma retirada de nódulo, ou mesmo, no caso mais grave, uma mastectomia, né, é dispendioso? Como é que funciona isso? Né, para você ter um patologista na sala também, em relação à qualidade de vida que a gente tem hoje econômica dos brasileiros, você ainda considera que é um procedimento caro? Por exemplo, uma mastectomia total? É caro. Hoje é caro. Para a realidade brasileira, com certeza. Porque você, além de... Eu quero até que você aproveite e explique a dificuldade técnica, né? A formação que você teve, Sim. O tempo que demora uma cirurgia dessa, por mais que você seja experiente. A equipe, muitas vezes, envolve muitos profissionais. Né? Você tem pelo menos aí um cirurgião auxiliar, você tem instrumentadora, você tem um patologista em sala para ter uma cirurgia mais eficiente para o paciente. O anestesista, né? Muitas vezes são cirurgias demoradas, né? Então são anestesias mais longas. E em relação a toda a equipe, isso daí leva um custo. Muitas vezes você precisa lançar de tecnologias como a marcação de medicina nuclear, marcação pré-cirúrgica, internações podem ser mais demoradas que o habitual. Né? Às vezes tem que reconstruir a mama. A reconstrução mamária, às vezes são reconstruções grandes, você precisa do cirurgião plástico, tá? Mesmo as cirurgias conservadoras, muitas vezes, antigamente não se fazia porque você deixava uma grande falha. A cirurgia oncológica ela é diferente de uma cirurgia por patologia benigna. A patologia benigna você faz somente a retirada do nódulo. A maligna não. Você não pode só retirar o nódulo, só a doença. Você tem que tirar o nódulo e a margem de segurança, uma margem livre. Né? Livre de doença. Livre de doença. Se não vier essa margem livre, você tem que reoperar o paciente e muitas vezes até retirar
a retirada da mama completa, né, que é a mastectomia. Então, isso daí é possível. Então, com o patologista em sala, isso daí também evita, porque o patologista já vai dizer, olha, não tem margem livre na hora. Ele não avalia só o linfonodo de sentinela. Tu já sabe que tu não vai precisar, por exemplo, reoperar a paciente. Ele vai dizer, olha, amplia mais nessa região lateral. Aí você já amplia no mesmo momento. Não precisa reintervir com a paciente. E, Jander, outra coisa que as pessoas têm muita dúvida é qual o percentual de pacientes que vão precisar, diante de um quadro mais agressivo, fazer depois, dependendo do tipo de câncer de mama, radioterapia, por exemplo, né? E a gente, infelizmente, está gravando esse programa hoje e lembrando de uma colega médica pediatra que é uma pessoa que conviveu com a gente aqui em Manaus, que essa semana, infelizmente, nos deixou, né? Por um problema de câncer de mama. E fica o nosso pensamento, assim, das situações que são agressivas realmente, né? E como é que funciona esses tratamentos pós-mastectomia, né? Radioterapia, existe quimioterapia para os cânceres de mama? Quero que você traga um pouco disso para a gente. Sim, o tratamento do câncer de mama, ele é muito disciplinar, muitos profissionais envolvidos, mas o tripé médico é a mastologia, que é a parte cirúrgica, né? A quimioterapia. A quimioterapia ela pode ser neoadjuvante ou adjuvante, antes da cirurgia ou depois. Tá? E ela consegue diminuir um pouco a agressividade do tumor. Existem tumores que são inoperáveis. E passam a ser operáveis, né? Através de uma quimioterapia. E existem tumores que são tão agressivos, mas que respondem muito bem à quimioterapia. Então, muitas vezes optamos por fazer uma quimioterapia antes da cirurgia. Existem protocolos bem definidos, quando fazer e quando não fazer. Né? E eles respondem muitas vezes até completo. Existem até estudos em andamento que é uma pergunta, quando não operar mais? Chegou ao ponto de não precisar operar. Existe o que nós chamamos de resposta patológica completa. Hoje, ainda não temos uma segurança oncológica de não operar, né? Mas tem estudo em andamento. Tá? Porque você pode sumir a patologia todinha, né? Só com a quimioterapia. E após a cirurgia, principalmente a conservadora, ela necessita de uma radioterapia. A radioterapia, ela diminui até 50% os casos de recidiva, ou seja, o caso de retorno da doença. 50%. Ou seja, uma paciente que conservou a mama, que não foi mastectomia. A cirurgia conservadora só retirou um nódulo e uma parte da mama. Se ela não fizer a rádio, ela tem 50% de chances a mais de retornar aquela doença. Nossa, é importante, né? É importantíssimo. A cirurgia conservadora ela só é possível em razão da radioterapia. Ela equipara. Os estudos mostram. Hoje existem estudos que falam que ela é até melhor. Então nós lutamos para conservar a mama. Olha como é importante a quimioterapia e a radioterapia nos diferentes tipos de câncer, né? Certo. Tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. E a quimioterapia hoje ela é específica, como eu falei. Por exemplo, um tumor que é triplo negativo. É um termo técnico, né, que ele é agressivo. Existem medicações específicas. Antigamente era uma quimioterapia, câncer de mama, só era isso que se conversava. Hoje não, você já usa a substância certa para aquele tipo de câncer. Pacientes que têm tumores mutados, por isso que o SUS ainda não disponibiliza. Não conheço algum serviço público que disponibiliza. Mas em alguns tumores, por exemplo, o triplo negativo, que eu citei que são agressivos, eles têm uma maior chance de ser hereditário. Então, existem terapias que inibem, que são antitranscriptases, ou seja, que agem num DNA específico para esse tipo de tumores montados. Então, são terapias-alvos. HER2, um outro marcador. Isso são coisas técnicas, mas é só para exemplificar que hoje não é uma receita de bolo. Existem terapias específicas. Qual o resultado disso? Mudou drasticamente a história natural da doença. Potencial de cura alto. Porque você pode responder só na medicação, só na quimioterapia, pode resolver toda a doença. A gente pode dizer, né, Jander, que é importante também a quimioterapia, ela caminha junto com a ginecologia, com a oncologia, né, com a radiologia. Nossa, como é importante, né? Sim. Com outras especialidades envolve médicas, praticamente... Né? Muitas vezes com a cirurgia plástica, como você falou, né? Então, o profissional nutricionista, depois a quimioterapia, ela traz muitos efeitos colaterais, né? A queda de cabelo,
desconforto gástrico. Então, a alimentação é fundamental para que a paciente possa passar por aquele momento. Psicólogo é fundamental. É importante que a paciente esteja, né, firme, certa do tratamento dela, do que está acontecendo, para que ela possa encarar com mais firmeza. Nossa, que legal, cara. Então a gente tem hoje um arsenal, né, da ciência, né, no desenvolvimento dessa especialidade na medicina, que é a mastologia, que com certeza do século XX para cá trouxe uma qualidade de vida e uma expectativa de vida com diminuição da mortalidade na mulher, né? Isso aí é fundamental, né? Isso. E acrescentando ainda dentro dos profissionais, né? Porque eu não posso esquecer, senão depois os colegas vão cobrar. O fisioterapeuta é fundamental, né? Na recuperação dos movimentos, das sequelas. Profissional de enfermagem nas cicatrizes. Porque é mama. Curativo. Né? Curativo. Existem ferimentos que são grandes. Né? Faz seroma, né? O chamado faz seroma. Tem que estar com dreno. Cirurgias da mama oncológica, nós colocamos drenos suctores, são drenos, né, parecidos com aqueles drenos torácicos. Eles têm uma pressão negativa, né, não são apenas drenos pequenos, a gente coloca dreno suctor mesmo, que às vezes podem ficar por semana, até uma semana com dreno. Né? Jander, a gente passa por um momento agora também bem legal, que a gente dá uma parada no programa, para a gente falar de um momento do programa que já está virando aí desejo que esteja virando uma mania no bom sentido, né? Que é o que toca nos partos e cirurgias. O que toca nos partos e cirurgias. Bom, hoje eu vou trazer para vocês um musicista grego, que é o Yannis, radicado nos Estados Unidos. Eu sou fã dele, já assisti shows dele aqui no Brasil, e uma música maravilhosa que ele tem, que é Santorini. Para quem quiser ouvir uma música que, para mim, das orquestradas é das mais belas concebidas, e ela não é muito longa, e já tocou muitas vezes nos partos, principalmente cesarianas e cirurgias ginecológicas na AME, na Assistência Materna Infantil Humanizada. Então, curtam aí, vai lá no meu Instagram, no link da bio, aí você vai acessar o Spotify, vai estar lá para você ouvir. Yannis Santorini. Jander, a gente vem chegando já no final. Eu comentei contigo, né? Parece que passa no estalar de dedos, né? Sim. Mas é porque a gente traz pessoas como você que tem conhecimento técnico específico e apurado. Você tem formação, é o teu dia a dia. Então, é uma carga de conhecimento bem grande. E para a gente passa, assim, rápido, na verdade. Mas com certeza trouxe muito conhecimento, muito esclarecimento para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. E agora chega num momento que a gente nunca pode perder a oportunidade de fazer esse entretenimento, né? Certo. Fazer uma brincadeira com vocês. A gente tem um quadro aqui no programa que é para a gente conhecer um pouco mais o profissional. Isso aqui, gente, não termina. Hoje é um dia que a gente começa aqui a falar com vocês que quem quiser trazer o Dr. Jander para a gente conversar mais especificamente sobre um assunto na mastologia, a gente pode estar criando um novo podcast para a gente estar podendo conversar. Então, quando soltar aí no link da bio e tiver no YouTube o programa completo, é muito importante que vocês entrem em contato, conversem com a gente, comecem a interagir e peçam para a gente, e a gente vai poder estar trazendo o profissional aqui para a gente estar tirando outras dúvidas e conversando. E hoje é a primeira vez que eu falo sobre isso, porque a gente tem a noção assim, que em 1h30, 1h50 de programa, a gente não consegue falar sobre tudo, né? Então, eu vejo a necessidade hoje de estar falando isso com o público que nos assiste, porque eu sinto essa demanda e a gente sabe no dia a dia o contato que tem com as pacientes que estão aflitas, que estão preocupadas com a presença de nódulo de mama, doença benigna da mama, ou mesmo já câncer instalado, que a gente teria aqui mais uma jornada de 2-3 horas para estar conversando sobre assuntos relacionados à mama, né? Mas a gente chega num momento que é um momento para a gente entreter, para a gente conhecer mais o Jander, pai do Biel e da Anne, né? Anne Olivia. E a gente conversar um pouco, e a gente traz essa brincadeira, esse momento em que a gente conversa com os nossos convidados para poder conhecer um pouco mais eles e poder entreter também. Jander, a gente vai fazer aqui, antes do quadro Consulta Rápida, que é um pai bola, em que a gente fala uma palavra e você responde, a gente tem umas perguntas para te fazer para poder te conhecer um pouco e saber e poder entreter as pessoas e saber conhecer um pouco melhor esse cara que eu já conheço,
que é um cara formidável, um coração desse tamanho, uma pessoa que quando a gente está de plantão diverte a todos, um sorriso sempre presente. E para trabalhar com o sofrimento das pessoas, eu vejo que o Jander tem esse dom, que é sempre estar com um sorriso presente, trazendo uma esperança, trazendo esse verbo, né, que eu falei que é esperançar, porque é o que mais a pessoa precisa diante de um quadro que muitas vezes ela já chega no desespero achando que não tem mais jeito. Sim. E aí você já conversou com a gente hoje, que na maioria das vezes tem como a gente trazer uma realidade positiva, se não curar, melhorar muito a qualidade de vida, né? Tirar a dor, tirar todo esse estigma que existe em volta do câncer de mama, né? Então vamos lá? Topa aí? Vamos fazer umas perguntas aí e te deixar com a saia justa. Jander, se você pudesse ser melhor em algo, em que você seria? Boa pergunta, né? É para pegar mesmo. Eu acho assim que uma palavra que eu sempre carrego comigo, o amor, né? O amor nunca é demais, né? Então, acho que se nós pudermos trabalhar isso... Amar mais. Tudo o que você faz, né? Você mesmo, né? O amor próprio. Então, acho que isso aí a gente tem que evoluir nesse sentido. Legal. Sempre. Jander, como seriam as suas férias dos sonhos? As férias dos sonhos? Ó, não vale dizer Disney que tu vai para lá 2, 3 vezes por ano. Ou tu gosta de ir lá mesmo? Eu gosto. As férias dos sonhos seria... como sempre, com a família principalmente, né? Mas um lugar específico? Pode ser. Itália. Bom, legal. Berço da mastologia moderna, né? De grandes cirurgiões italianos, né? Sim. Legal. Jander, se tivesse que se mudar para outra cidade, qual seria? Não vale voltar para Manacapuru. Cidade? Brasil, né? Pode ser, ou exterior, onde você quiser. Eu sou um grande fã da medicina norte-americana, né? Os hospitais, a tecnologia de ponta. Eu assisto assim, desde a faculdade, né? Eu admiro a forma, coisas simples, até a luva eu admiro. Então, se tivesse que mudar, seria para viver assim, uma realidade quase que um sonho, né? Alguma cidade específica norte-americana? Eu não gosto de frio, então eu já eliminaria muitas aí, né? E a pro sul dos Estados Unidos, né? Miami servia? Serve, né? Então beleza. Mas fugiria um pouco da costa, né? Porque os furacões, né? Fica esperto, né? Jander, o que te impressiona nas pessoas? A verdade, né? Eu acho que a verdade você consegue... É uma coisa minha. Você consegue no olhar, né? Você sente, né? no agir, no comportamento. Então, acho que isso é uma coisa que você pode sentir do outro. E te impressiona isso? Isso. Beleza. Jander, onde você encontra alegria? Alegria de viver, né? Eu acho que o simples fato de você poder estar com saúde, você poder viver intensamente, ter essa oportunidade, né, de viver, isso daí já, para mim, é uma grande alegria. Beleza. Jander, o que te surpreendeu hoje? Teve algum momento no dia, na noite? A entrevista. Foi mesmo? Eu tenho acompanhado as entrevistas e eu estava comentando, né? Lhe elogiar, lhe parabenizar, na verdade, pelo excelente trabalho. Ixi, a gente tem que caminhar muito ainda. Claro evoluir que, bastante. Com certeza, né? É constante evolução, mas eu particularmente vi as entrevistas anteriores e achei muito interessante, né? Então... E quando eu te convidei, levou a sério e falou, será que ele vai me chamar mesmo? Levei, com certeza. E já teve convidados aqui, a gente já teve, né, produção, um convidado aqui que falou, eu achei que fosse conversa fiada, né, me chamar não. Legal. Jander, qual foi o seu gesto de generosidade mais recente? Essa é para deixar com a saia justa mesmo. É para deixar com a saia justa, né? Eu tento ser uma pessoa acessível, né? Então, onde eu trabalho, em casa, eu acho que no seu convívio social, eu tento ser prestativo. Se eu puder ajudar, tem até uma característica
interessante nos locais onde eu trabalho, vou até falar isso aqui publicamente, vai até divulgar mais, né? Mas eu vejo pessoas de setores, né, diferentes, porque nós, os médicos têm um ambiente de trabalho, né, e cada profissional dentro do hospital exerce uma determinada ocupação e tem setores diferentes dentro, né, para que possa funcionar o sistema de saúde. E eu vejo que essa pluralidade de diversos profissionais, eles vêm até mim, né, acho que pela forma gentil de tratar, de portar, né, e respeitar o próximo. Acho que esse daí... Isso é humanização, né? É. Legal. Jander, de quem você sente saudade? Meu pai. Até hoje, muitas palavras deles ficam no meu pensamento, né? É como uma bússola que me guia, né? Isso daí eu sinto saudade dessa figura. Legal. Bom, a gente agora vai para um quadro, Jander, que é o bate-pronto mesmo, que a gente chamou aqui, apelidou de consulta rápida. Vamos para o consulta rápida. Consulta rápida. Bom, agora no consulta rápida é pai bola mesmo. Pode beber. É pai bola mesmo. Tá bom, rápido. Já emocionou, que já lembrou aí do paizão. Pronto. E no consulta rápida a gente traz esse momento em que é o bate-pronto mesmo. A gente dá uma palavra para você e você responde pra gente. Tá bom? Tá. Vamos lá? País, Jander. Brasil. Pensei que ia falar Estados Unidos. Meu Brasil, tá no coração. Cidade. Manaus. Manaus foi a cidade que me acolheu, né? Que eu me desenvolvi como profissional, que eu evoluí, meus filhos. Né? Foguete não tem ré, né? Verdade, Manaus. Bebida, Jander. Suco de maracujá. Gosta? Muito. Legal. Comida. Comida. Rapaz, pra gente que come de tudo é difícil, né? Essa é uma difícil escolha, né? Camarão. Ah, é bom. Hobby, Jander. Um hobby. Futebol. Legal. Profissão. Profissão? Medicina. Não tem jeito, né? Paixão, Jander. Família. O que te emociona? Ver a cura de algo, resgatar, trazer a vida daquilo que estava perdido. Isso me emociona. Tu consegue fazer isso, né? Deus me deu essa oportunidade, né? E quando é possível, isso realmente emociona, porque é maneiro demais. Na verdade nós temos uma formação técnica, mas somos ser humano, né? Aí emociona. Então emociona. O que te faz feliz, Jander? Eu sou simples, né? Então não precisa de muita coisa para mim. Simples fato, o meu dia a dia é uma felicidade, né? A família em casa me faz feliz, meu trabalho me faz feliz no dia a dia. Então, posso até dizer que minha rotina é uma grande felicidade, né? Beleza. Jander, o que fazer no domingo de manhã? Domingo de manhã? Eu sei o que tu faz, mas aí tu tem que falar pro povo aí. Nos últimos meses, aí podemos dizer que eu tô no hospital, né? Cuidando das nossas puérperas, né, das grávidas que acabaram de ter o bebê, na maternidade Ana Braga. Isso aí. Cor predileta? Cor predileta. O azul. É a nossa predileta aqui no programa. Jander, essa aí é bem legal. Você vai escolher uma das três. Cerveja, mar ou teatro? Mar. Gosta de uma praia, né? E o que toca de música no teu carro? Aí não tem uma coisa específica, né? Uma música específica. Eu gosto muito de MPB, né? Músicas mais calmas, que tranquilizam, isso me traz um conforto. MPB. Legal. Eu gosto muito. Maneiro. Inclusive eu opero com MPB, né? Oh, legal. Aqui a gente tem um quadro que toca nos partos e cirurgias. Antônio Jobim. Você também gosta de ouvir, né? Demais. E tem umas mastectomias aí de quanto tempo? 3 horas, 4 horas, 5 horas? O tempo cirúrgico da oncologia, ele tem hora para começar, né?
Claro que existem cirurgias que... Toda cirurgia passa por um planejamento pré-cirúrgico, né? Então, a gente consegue otimizar. Mas são cirurgias que podem demorar em torno de 1h30, 2 horas, 3 horas, até se estender, né? 6, 8 horas de cirurgias. Teve uma vez que você chegou no plantão comigo, aí você falou que tinha dado quase 5 horas, eu acho, de cirurgia. Falei, rapaz, e tuas pernas não estão doendo, não? Né? Existem cirurgias aí que você imagine um médico, né? Muitas vezes sem se alimentar, né? Sem tomar uma água, né? Porque o ambiente cirúrgico ele é estéril, né? Esse espírito que você tem, com certeza, agrega muito valor, faz muito bem às suas pacientes, em qualquer parte, em qualquer momento que elas encontram você, do problema que elas possam ter na mama. O que eu posso desejar para você é felicidade, continue nessa batalha como mastologista, que a gente sabe que é de salvar vidas mesmo e de resgatar sentimentos até que já estão perdidos, né? Você falou muito sobre isso hoje, e eu vejo que um profissional como você tem um papel fundamental diante da sociedade. Gratidão por estar com a gente e, quiçá, teremos oportunidade de conversar no futuro bem próximo sobre assuntos mais específicos na mastologia. Certo. Gratidão. Valeu. Valeu. Bom, pessoal, a gente vai ficando mais uma vez aqui saudoso, porque foi um programa bem gostoso, bem interessante, que a gente conversou com o Dr. Jander Rafael, mastologista, e eu quero deixar para vocês, para fechar o podcast hoje, um pensamento. Não tem que ser o melhor, seja o primeiro. Eu achei isso super interessante. Seja o primeiro a mudar, seja o primeiro a aceitar, seja o primeiro a aceitar o desafio, seja o primeiro a superar as dificuldades. Luciano Campos. Pessoal, a gente fica aqui em mais um Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Lembrar que o Papo de Médico é patrocinado pela AME, a Assistência Materna Infantil Humanizada, a melhor forma de um atendimento e parto humanizado e cirurgia ginecológica na cidade de Manaus. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Você assistiu Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Um oferecimento AME, Assistência Materno Infantil Humanizada.